Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Eu prometo que vai ser bem didático, não bem rápido, mas bem didático mesmo, porque a ideia é que vocês saiam daqui sabendo o que é que eu vou falar, né? Quais são esses elementos de que eu vou falar. Portanto, ainda que eu vá expor um único versículo, eu vou expor só metade desse versículo. Eu juro. 3 palavrinhas só. Se você não aprender de cor hoje, você vai ter que procurar os irmãos psicólogos e pedagogos da congregação que você tem algum problema. Do tipo, meu Deus, eu já estou com medo, eu não vou conseguir. Vai! Olha o versículo. Primeiro, você já conhece esse verso. Capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você conhece esse texto? Minhas filhas conhecem esse texto. Elas tiveram que aprender de cor. Mas eu não vou expor o verso inteiro. Até porque hoje nós celebramos o batismo. E muito mais do que muitas lições, eu queria que os pais, de maneira muito específica, e todos vocês que estão aqui, saíssem sabendo o que é que, na prática, alguém que faz o que eles fizeram tem que fazer. É uma das dificuldades que eu tenho encontrado por aí, é que a gente sabe muito bem o que a gente não devia fazer. E a gente faz. E a pergunta é, será que a gente sabe o que deveria? Desculpa o gerundismo. Deveria estar fazendo? Porque, na verdade, deveríamos estar, de fato, fazendo sempre. O reverendo Sebastião, professor lá do seminário, foi meu professor e seu, seminarista André. E certa feita foi em algum lugar, não lembro se os detalhes da história, se foi numa banca de jornal ou ele foi acessado por uma pessoa que quis vender para ele uma caixinha de promessas. Ele já deve ter contado essa história, eu gosto de contar essa história muito e ela cabe aqui. Para vocês que estão ouvindo pela primeira vez, vai ser bem interessante, para os demais finjam que é novidade. E aí, ele é professor de hebraico, professor de Antigo Testamento. Eu já ouvi declamar textos como o Shema em hebraico de cor. E aí a pessoa virou para ele e falou assim, quer comprar uma caixinha de promessa? Ele, que promessa? Faz de Deus. Ele falou, por que eu gostaria de uma caixinha de promessas? E a pessoa gastou um tempo explicando como seria útil todos os dias acordar, abrir a caixinha, puxar uma promessa e ler. Isso é coisa antiga, não é? Os mais velhos aí vão lembrar. Era uma caixinha retangular com uns cartõezinhos de folhinha mais dura que você puxava para ler e depois colocava em qualquer lugar lá, aleatório, porque você ia ter que cada dia puxar um mesmo. Depois dele ouvir a explicação, ele disse assim, mas por que eu gostaria de uma caixinha de promessas? Eu falei, mas eu acabei de explicar. Eu falei, sim, mas Deus nunca se esquece das promessas que faz. Eu é que esqueço dos deveres. Você tem uma caixinha de deveres? E ela disse, nunca ninguém me pediu coisa semelhante. Você sabe o que você não devia fazer. A minha pergunta é, vocês sabem o que deviam fazer? O que um pai ou uma mãe deve fazer quando traz um filho? É claro que agora é tarde demais. Já trouxe, já batizou, vai ter que fazer. Mas tem coisas, meus irmãos, que vocês vão ouvir hoje, que eu ouvi ao longo da minha vida, que eu adoraria ter ouvido quando eu estava desse lado. Quando eu era solteiro, quando eu estava noivo, quando eu era recém-casado.
Eu queria ter ouvido isso lá no começo, para começar a fazer certinho e não ter que corrigir no meio do caminho. Então, isso aqui serve para todo mundo. Ah, mas graças a Deus serve só para eles. Eu já estou na fase dos netos. Meu trabalho é estragar a criança. Então, eu queria que tem uns avós presentes. E eu queria saber na Bíblia onde que está que estragar a criança faz parte da aliança. Não, avô tem que ouvir o que eu vou falar agora para dar aquele toque para os pais. Você não devia estar fazendo isso. A Bíblia diz que seu trabalho é outro. Eu não vou fazer. O filho é teu. Mas você é meu filho. A sua orelha eu posso puxar. E você devia estar fazendo isso e aquilo. De novo, o que é que a gente devia estar fazendo? Vocês sabem? 3 palavrinhas só. Eu vou expor a segunda metade do verso 4. As palavras são criar, disciplinar e admoestar. Está aí no texto ou não está? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque seria bom você sempre verificar novamente no texto. O que eu entendo aqui é que nós temos nesse texto os nutrientes essenciais na educação dos nossos filhos. Nós, quando temos uma criança muito pequena, bebezinho recém-nascido, a nossa maior preocupação é que ele faça aquilo que a gente detestaria para nós, ganhe peso. É desesperador quando você vai para a consulta e o médico diz assim, devia estar mais gordo. Não é desesperador? Não ganhou peso. É como ser reprovado numa prova. Mas não é uma prova qualquer. É aquela prova que o seu pai já diz assim, se você tirar uma nota baixa, nem volte para casa. Você fica, meu Deus do céu, como assim? Eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, eu não nutri a minha criança da maneira correta, ele não ganhou o peso. E os médicos são especialistas em fazer um terrorismo psicológico profundo, dizendo como horrível é você não dar os nutrientes necessários. A mãe tem que se alimentar direito, tem que dar o mamar na hora certa, tem que dar muito mamar, tem que completar com fórmulas e por aí vai. Em certos casos, obviamente. Os nenês precisam dos nutrientes essenciais para o seu crescimento. E a minha pergunta é, será que a gente sabe quais são os nutrientes essenciais que uma criança precisa ter espiritualmente falando? Essenciais. Porque os físicos, há uma lista enorme. É uma lista enorme, tem um monte de coisa. Metal, sais mineral, vitamina, tem um monte de coisa. A parte boa é que os elementos essenciais da educação cristã de uma criança, Deus reduziu a uma tríade. 3 palavrinhas só. E a primeira delas é o imperativo, é o dever, é o que vocês têm que fazer. Você tem que criar. Mas a gente já faz. Próximo. Não. Deixa eu explicar. Na nossa língua, esse trocadilho perde um pouco da sua força, mas na língua inglesa, tanto pela sonoridade quanto pela temática, o trocadilho ficou famoso e foi traduzido para o português, mas ele não faz muito sentido em português. É o nature versus nurture. Nutrição, ou natureza versus nutrição. Que em inglês rima, fica mais interessante, em português fica um pouco quebrado, mas vai. E a questão que a gente levanta nesse trocadilho é se a nossa personalidade, o nosso comportamento, quem nós somos, é fruto da nossa natureza ou da nossa educação. Se os comportamentos de uma criança são originados na natureza ou na forma como ela é criada, ou ambos. Eu vou pular a parte aqui em que, depois de muito tempo, começamos com natureza, passamos por educação, hoje estamos na fase de as duas coisas. Sábio Chaves, né, que já dizia as duas coisas há muito tempo. As duas coisas. Mas a Bíblia não diz isso, não.
a Bíblia deixa claro que há um desempate aqui. A discussão, obviamente, se degenerou como uma uva passa e se apequenou para debater elementos que estão contidos nos de cima, mas que extraídos são menores e, portanto, não abraçam o todo. Hoje, as pessoas falam de genes e de ambiente. Eu recentemente fui perguntado, pastor, meu filho peca igual a mim. Isso é genético? A pessoa estava horrorizada, é igual. Aí eu falei, não, ele aprendeu por imitação. Mas nesse nível de perfeição, tem certeza que não é genético? Não se herda essa desgraça? Não, meus irmãos. O que ele herda é a natureza pecaminosa. O que ele herda é o pecado. Quando Deus criou o homem, o criou à sua própria imagem. Mas quando a gente foi expulso do Éden, já tendo o pecado, e Adão e Eva deram à luz ao terceiro filho, a Bíblia deixa claro que a partir de agora a coisa estava perdida. Eva era a imagem de Deus, porque nasceu à imagem de um ser perfeitamente análogo a Deus. Mas os filhos deles, não. Coabitou o homem com Eva e ela deu à luz a um filho à sua própria imagem. Nascemos com a natureza dos nossos pais. A discussão parece sem fim, a menos que alguém desempate. E lá fora, eles não têm Deus para ser o fiel da balança, e enquanto continuarem ignorando a Deus e sua palavra, essa discussão não terá um desempate. Meu filho se torna quem se torna porque herdou de mim a genética ou pela maneira como eu o criei? E a resposta é um novo ambos, não é o mesmo ambos de lá de fora. Ele vai herdar de vocês dois a natureza pecaminosa, porque vocês herdaram dos seus pais a natureza pecaminosa, mas quem vocês são, vocês aprenderam a ser por nurture, por nutrição, por aprendizado de comportamento, por hábito e habitação. Aonde você habita, te dar hábitos. Você já reparou que... Claro que você já reparou. Eu só estou a pergunta retórica. Mas você já reparou que na sua casa existem hábitos que nas outras casas não tem? E que você achava quando era pequeno que todo mundo fazia igual? E que você descobre que é só os doidos lá da sua casa que faz desse jeito? É que nem aquele povo esquisito que cisma de colocar feijão debaixo do arroz, como se estivesse fazendo o prato de cabeça para baixo. Eu estou provocando porque na minha casa a gente aprendeu por hábito a fazer o oposto. E a gente não discute. O que vem primeiro? A fundação, o fundamento, o arroz. Não é isso? A parte seca, porque é assim que Deus faz. Não é? Tem que surgir a porção seca, não é? Percebe? Tem umas coisas que lá na sua casa você faz. Você tem o costume de jantar? Ah, não, lá nós fazemos um lanche. Não, na minha casa se janta todos os dias. Eu conheci uma pessoa cuja família tinha o costume da primeira refeição ser uma refeição tipo almoço. Se comia bife, arroz, feijão, batata frita, às 9 horas da manhã. Precisa ter força para aguentar o dia. Eu já tive a minha oportunidade de ser um marmiteiro e ter que inverter o almoço com o café da manhã. Eu gostava muito do café da manhã. O almoço eu achava meio triste. Comer aquele pão com ovo. Percebe? A gente tem costumes, hábitos, vem da habitação. E a pergunta aqui é, o que a palavra de Deus nos diz? Nós devemos criar os nossos filhos. Paulo, quando começa a falar
dos aspectos positivos da criação dos filhos, ou seja, aquilo que nós devemos fazer, ele começa usando a palavra criar. Você devia criar seu filho. Mas eu já faço isso. Não, provavelmente não. Preste bastante atenção, porque criar não é apenas deixar viver dentro da sua casa. Esses hábitos mais superficiais, o mero fato de andar junto, por osmose, a gente pega. Mas o que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com isso. O conceito de criar filhos na nossa cultura, ela é um conceito profundamente naturalista. Quase que se resume a dar comida, abrigo e um tiquinho de educação. Para não ser um animal selvático. Sabe? Comer sentado. É isso. Não usar as mãos ou baixar a cabeça no prato. A gente acha que é isso, que é criar filho. A gente até dá aquela desculpa. Eu dou educação para quem é criança, eu juro. Apesar dela não se comportar. Eu entendo, viu? Essa não é a parte da nutrição, não. Essa é a parte da natureza. O que Paulo está dizendo aqui não é isso. Ainda que hoje em dia, até essa parte da educação, o povo está chamando mais de dispensável. Tem que dar comida, tem que dar abrigo, quando crescer ela resolve o que ela quer ser. Né? Hoje em dia você já não nutre mais nada. A criança nasce, fala assim, é menino ou menina? Quando de crescer, diz, não sei. Né? Pois é, eu chamo a sua atenção aqui para o termo, porque a palavra que está traduzida na sua Bíblia procriar, no grego, significa alimentar até tornar-se maduro, educar, nutrir. Olha que coisa bonita. Criar filhos, segundo as Escrituras, é um projeto a longo prazo. Já criei meus filhos. E o que é isso? Você sabe o que é isso? Se você tiver chegado lá, você saberia identificar? O que é nutrir uma criança? É mantê-la gordinha? É dar comida, sais minerais, vitaminas? É pesar numa balança? Ver se ela está correspondendo ao padrão médio da humanidade? Não. Este é o conceito naturalista da coisa. Nutrir até a maturidade é puxar o arco e apontar a flecha. É preparar para o futuro e dar o instrumental que permita a criança, quando for velha, fazer bom uso desse instrumental, do ferramental espiritual que você deu a ele. Nutrir até a maturidade é preparar a criança para o que virá. E dois erros acontecem aqui. O primeiro é ensinar o seu filho a vencer as batalhas do século XVII. Não. Seu filho não vai viver muito, provavelmente, nem no seu século. Preparar o seu filho para o futuro. Você já parou para pensar que os seus filhos e o seu filho, os nossos filhos, viverão no pós-ultra, plus advanced mundo moderno? E a gente já está no pós-moderno. Imagina o que vai vir depois. O ultramoderno. Você está preparando eles para lá? Não, a gente está preparando eles para viver o século XVII, XVIII, XX. Como é que eu sei que eu estou fazendo errado, pastor? Quando você começa as frases assim, no meu tempo. Ei! E todos nós somos criados assim. No meu tempo. Eu me lembro quando eu cheguei numa igreja que falou assim, pastor, nós precisamos criar uma estratégia para os jovens virem à igreja. Eu falei, o que você sugere? Ele falou, uma mesa de ping-pong, porque no meu tempo isso era o must. Aí eu falei, bicho, morei. Aí ele, pastor, o que foi isso? Falei, quando que você jogou ping-pong? Era 1977. Se a gente botar um Mega Drive aqui, é capaz de ninguém vir. Aí ele sabe que você sabe, porque ele me perguntou, né?
o que é um Mega Drive. Porque o Mega Drive era da minha infância. Percebeu? E é claro que a gente abortou qualquer tipo de coisa. Eu sugeri pregação da Bíblia e Jesus para ver se atraiu os jovens, mas não fui muito bem aceito. Percebeu? Você está criando o seu filho errado quando você não prepara ele para o que virá. O que você tem que fazer é desenvolver o potencial que Deus já concedeu ao seu filho. Isso é criá-lo. Não, nós não determinamos o futuro, como naquela interpretação errada do provérbio que diz que quando for velho não se desviará do caminho de Deus. Porque o provérbio não diz nada disso. O provérbio diz que, na verdade, o que Provérbios diz é exatamente o que a palavra criar significa. Nutre desde pequeno, que quando for grande ele vai corresponder à nutrição que recebeu. É só isso. Se você criar o seu filho para ser trabalhador, ele será. Se criar o seu filho para ser honesto, ele será fiel e um monte de outras coisas. Se você criar o seu filho para se comportar, ele se comportará. Mas a religião cristã não é feita com base na educação. Ela é feita com base na ação sobrenatural do Espírito Santo. É preciso dar alguma coisa que vá para dentro. Por isso a palavra de Paulo é nutrir. Você tem que ajudar o seu filho a comer, digerir, botar para dentro o que é bom para ele. Está mais parecendo, uma vez que é o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, está mais parecido com o que Paulo disse a Timóteo. Sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Não, porque se fosse verdade que criar o seu filho, educá-lo, nutri-lo na fé, fizesse dele um cristão, então o redentor do seu filho seria a sua boa educação e não o Senhor Jesus. Não. Assim como a perdição do seu filho e a culpa sua e não do seu próprio pecado. Você ia chegar diante do Redentor e dizer assim, estou entrando no inferno porque eu tive um pai ruim, uma mãe ruim. E estou entrando no céu, graças, louvado seja minha mãe. Não. O apóstolo Paulo diz assim, dê graças a Deus porque sua mãe e avó, Timóteo, te ensinaram no caminho do Senhor. Eles te nutriram com a seiva da fé. O que vocês têm que fazer é dar os nutrientes essenciais para que ele conheça o Redentor e seja salvo. Observem que a ordem bíblica para criar é diametralmente oposta à ideia vigente no nosso tempo de que nós devemos deixar nossos filhos crescer por si mesmos. Deixá-los escolher o que serão no futuro sem instruí-los, sem prepará-los para esse mesmo futuro, não é criar filhos, é abandoná-los morando com eles. Você pode abandonar o seu filho sem deixar a sua casa. É só não ser intencional na nutrição. Você tem que saber por que você está dando arroz, feijão. Tem que ter uma razão para o chuchu estar ali. Isso que a gente tirou, que não tem razão. Negócio que não tem gosto de nada, não precisa estar. Amém? Amém não é pergunta. Quando eu faço pergunta é uma ironia. Quem responde é pecador. Não é? Mas vocês entenderam, né? Tem um povo aí que é anti-chuchu igual eu. Eu concordo com eles. Não é? Então, o que é na prática criar ou nutrir? É semear bons exemplos. É prevenir a invasão de animais que venham pisar ou comer os brotos nascentes no coração do seu filho. É orientar os seus filhos. É não deixá-los crescer livremente, sem poda, como se eles fossem grama selvagem. Quando você joga sementes ou quando você deixa um campo aberto, o que nasce não é um pomar, não é um jardim, é um terreno baldio, é um mato velho lascado. Se você não educar, não nutrir, não podar, não cuidar
Da semente que é o seu filho, ele não virará um jardim de delícias, ele vai virar uma mata selvagem. O que Paulo está dizendo aqui é cuida, seiva, trata, sacha, limpa, protege, educa, aponte. É poda meticulosa, é jardinagem cuidadosa e artística. É projeto, é arquitetura. Quando você, como pai, se recusa a orientar seus filhos de modo intencional, que é a minha, por fim, tradução do termo, o que é criar, orientar o filho de modo intencional. Quando você se recusa a fazer isso, lembre-se de que há alguém disposto a educá-lo. E seu nome é Satanás. Então nós não podemos deixar a coisa correr solta. Quando você deixa de ter uma atuação positiva sobre a vida dos seus filhos, ou seja, não é positiva do bem, é fazer algo. Negativa é deixar de fazer. Quando você não está fazendo algo, alguém está. Porque você deixou a vaga aberta. Uma boa nutrição não pode prescindir de elementos cruciais. Sabe, daqueles nutrientes essenciais. Você não deixa faltar fisicamente para os seus filhos as vitaminas. Você obedece à orientação dos nutricionistas. Prato bem colorido, diversificado. Filho, você tem que comer isso. Você tem que comer aquilo. Não, já comeu demais isso aqui. Não, isso aqui você não pode ver. Você é tão cuidadoso e meticuloso com a alimentação dos seus filhos. Sabe aquela coisa? Sua filha já comeu doce? Que isso, pastor? Dê-me livre. Será um tio malvado que não intencionalmente dará a ele algum tipo. Não é eu, não. Pai, não dá doce para o filho antes dos 14, não é isso? A gente sempre põe lá em cima régua, né? Antes dos 2 anos não é para chegar perto. Vocês não têm igreja, né? Nossas filhas sempre ficaram nos braços dos seus irmãos e tios na fé. O almoço comunitário é um perigo para quem está nutrindo criança. Né? Quando você chega, já está aquele tiozão com a Coca-Cola na boca do seu bebê. Blu, 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 blu. E ela gostou. Claro, quem não gosta. Primeira vez que eu menti, também achei uma delícia. Pecado é bom, para com isso. Não pode, faz mal. É bom por um lado que estraga do outro. Mas chuchu é horrível. E no meio termo tem Deus trazendo as delícias da boa nutrição. A pergunta que a gente se faz é o que a gente deveria, não é poderia, deveria ter. É por isso que eu estou reduzindo aos elementos essenciais. Antes de prosseguir, eu quero chamar a sua atenção no texto, observe aí, que a dieta nutricional ofertada pelos pais não vem dos pais. Você não é o nutricionista do seu filho. Você administra esta dieta, mas ela vem de outrem. A nutrição ou criação deve ser conforme a dieta do Senhor. Observaram aí? Então a pergunta que nós precisamos responder é: quais são os nutrientes essenciais na criação cristã dos meus filhos, se quisermos criá-los para o Senhor? E a resposta são 2 palavrinhas só. O vento está diminuindo, né? E as 2 palavrinhas só são disciplina e admoestação. Lá vem o pastor agora. Isso aí, pastor, fala contra a lei da palmada. A palavra disciplina, ela causa muito frisson, para dizer assim. Ela evoca muita coisa, né? Poxa, tem que disciplinar. Na verdade, tem muita gente que ficaria horrorizado se não. Quando eu defendo a correção física dos filhos, que é diferente de exageros, e você fala isso, a pessoa já fica indisposta a te ouvir na sequência. E eu adoraria falar mais sobre a necessidade que seus filhos têm de serem disciplinados, bem como das outras ordens bíblicas de fazê-lo, mas esse texto tem um equívoco de tradução, a meu ver, porque não é disso que Paulo está falando quando ele fala dessa disciplina aqui.
Criar na disciplina é outra coisa. E eu vou trazer para vocês hoje, já lá na liturgia adiantei que hoje nós teríamos aprender outras línguas. Hoje eu vou trazer para o púlpito uma palavrinha grega. Mas é importante, porque tem coisa que, mesmo crua no prato, fica bonita, não é? Então dá para trazer. E Paulo está falando aqui de você fazer paideia. Você não sabe o que é paideia, tudo bem, mas paideia é uma daquelas palavras gregas que a gente pode trazer porque ela dá origem a palavras em português, mesmo se você não conhecer o grego. E a razão é simples, a raiz é a mesma para algumas palavras que você conhece muito bem em português. Uma delas é a palavra pedagogia. O paidagogos era o orientador do paidos, ou do pedos, ou da criança. Paidagogia, ou paidagogia, é o ensino e a orientação de crianças. E como se faz uma correta orientação ou criação ou educação de crianças? Quando você tem uma boa teoria disso, uma boa paideia. Entendeu? A paideia ou a disciplina é do Senhor. O ensinador, ele vai ensinar conforme a... Hoje a gente usa pedagogia nesse sentido teórico, mas ele vai fazer isso conforme a orientação do Senhor. E como acontece na filosofia e na medicina, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, na pedagogia todo mundo tem um pouquinho de professor também. E tem que ser assim. O que é uma paideia? Anote aí caso você queira saber. Se não no papel, na mente. Paideia ou disciplina é uma teoria consciente de educação. Eu até diria melhor, é a sua teologia de ensino de crianças. Qual é a sua teologia de educação infantil? Não é teoria. Teologia. Porque ela é conforme o Senhor. A palavra aqui traduzida por disciplina é a disciplina do treinamento. Quando você diz assim, pessoa é muito disciplinada, sabe? Não é que ela apanhou muito na infância, é que é uma pessoa muito focada, ela consegue manter a disciplina, parece que ela foi treinada, não é? E esse treinamento é feito com os apropriados incentivos por recompensas, quanto suas punições pelas desobediências. Infelizmente, esse conceito posteriormente se degenerou ou se restringiu a instruções cognitivas. Informação. Eu tenho que dar informação para o meu filho. Eu tenho que dar que você põe no berço e ela dorme.
Eu acho que talvez devia ter tirado os pregos que tem no berço, porque eu tive crianças em que eu punha no berço, ela pulava igual pipoca. Tá dormindo, tá uma coisa, agora você tira. Parou. Parou, tá dormindo, um anjo, dorme tranquilo, aquela respiração relaxada, aquele corpo molinho. Você põe, parece enverga, né? E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, eu queria tanto. Eu queria não ter que ninar, balançar e outras coisas. Eu queria uma criança que eu apenas dissesse, papai está aqui. E ela, então tá bom, obrigado, vou virar aqui e vou dormir. Só que isso é inadmissível. Aí, ó. Só falar de criança que elas aparecem, vocês viram? Agora ela está um tempinho chorando. O que eu quero dizer é, como é que você vai treinar a criança a se comportar em determinado local, a dormir todos os dias, a comer em determinados horários? Fazendo. Você não vai ensinar nada. Por isso, Paulo, escrevendo as mesmas coisas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu sou pai de vocês. Eu não vou cansar até vocês pegarem. Pai e mãe não pode cansar. Porque não demora 3 meses, 1 mês, 1 ano e meio, 2, nem 17. Vai tempo. Vai tempo. E não é só para o filho não, meus irmãos. Quanto tempo demora para você treinar o seu marido para ele jogar a meia dentro do cesto? Vai tempo nisso. Não é do dia para a noite que ele aprende. Não é? Se você é um adulto, leva tanto tempo para aprender uma coisa tão básica quanto pegar a toalha molhada e pendurar, o que você acha que seu filho que não sabe de nada vai levar? A ideia é treino. Quando corrigimos nossos filhos por um comportamento errado, mas deixamos de ensiná-lo no comportamento justo, nós os exasperamos, nós criamos ira em seu coração, porque nós não estamos lhe fornecendo uma rota alternativa. E esse tipo de coisa é o que Paulo está tentando alertar aqui. Não negligencie o que deve ser feito. Repita, repita, repita. E eu sei que é cansativo. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo assim, eu já repeti isso 1 milhão de vezes. E aqui tem algumas mães que estão dizendo assim, eu falei também para os meus, não é? E agora está vendo os filhos dizer para os netos,
Dizer, eu já não falei, e a resposta é já. 1 milhão de vezes. E a criança vai insistir em desobedecer 1 milhão de vezes porque ela está em treino. E uma das coisas que dá raiva em criança, até já conversei com alguns de vocês aqui, raiva pra gente que é pecador, é que você treina, não vê resultado, vai para casa dos outros, se comporta como um anjo. Você já está dando a recomendação, meu filho não come isso, hein? Quando você chega lá, tem um prato daquilo, enorme, e ele comendo como se fosse sorvete. Tá jogando? Por que no treino não rende? Porque é treino. Porque é treino. E quando que você vai parar o treino? Quando o menino sair para a liga profissional, chama casamento. Lá acaba o treino. Como mamãe dizia, dentro de casa, debaixo do meu teto, minhas regras, tá no treino. Eu pedi para jogar logo nos juniores. Sair de casa cedo, casado. Porque é bom isso. Perceberam? A gente esquece desse elemento fundamental. E a gente olha para trás e fala assim, existem novas técnicas de pedagogia. Não precisa ficar mais repetindo. Olha para a Bíblia, veja quantas vezes Deus repetiu. Você já reparou que Deuteronômio é uma repetição do que você já leu em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números? Porque está repetindo. Você já reparou que 70% do Novo Testamento é repetição do Antigo Testamento? Porque Deus está repetindo. Você já reparou como Deus se refere a você? Meus filhos. Por quê? Porque você sabe, mas você não faz. Igual uma criança. E Deus vai lá e repete. E aí você se pergunta, e quantas vezes mais eu vou errar? E o Senhor vai me perdoar. E Ele vai dizer, toda vez que você disser, estou arrependido, eu vou dizer, eu te amo. E eu te perdoo, meu filho. E se você andar fiel após mim, verás o poder e minha graça te bastará. Você é um filho de Deus, ou seja, você precisa que Deus repita. Seus filhos precisam que você repita. Tem hora de treino. Igreja é treino. Lá fora é jogo. Então eu não vou cansar de repetir aqui muita coisa. Sabe aquela coisa chata de pastor contando pela milionésima vez a mesma história? Tem método. É estratégico. Não é à toa, não é porque a gente está senil. É porque vocês ficam senis quando estão lá fora. Eu me lembro quando o pai de um colega meu, pastor, estava pregando uma série no Salmo 23. Salmo 23, que todo mundo conhece. Ele demorou 3 meses para expor o Salmo 23. Aí chegou um camarada, que você sempre tem alguém que vai pendurar o sino no pescoço do elefante, né? Conhecem a história. O elefante passava pelo formigueiro, destruiu o formigueiro. Aí eles falaram assim, a gente precisa se precaver do elefante. Se tivesse um sino no pescoço, a gente podia ouvir o sino e se preparar. Falaram, beleza, quem vai pendurar o sino no pescoço do elefante? Então sempre tem um missionário. Aí foi o missionário lá e falou assim, pastor, eu venho em nome da comunidade dizer que a gente não aguenta mais ouvir o Salmo 23. Ele, por quê? Porque o senhor todo domingo está falando sobre o Salmo 23, muda o disco. Aí ele falou assim, vocês já aprenderam a primeira lição? Aí eu não lembro. Pois eu vou repetir, vou começar amanhã de novo a série do zero. Falei, por favor, pastor. Enquanto vocês não aprenderem a praticar o Salmo 23, eu vou continuar pregando o Salmo 23. E eu vou repetir. A gente só muda de lição quando você passar no anterior. É igual série. Repetiu, porque você não passou. Irmãos, eu sei que é cansativo. Eu sou pai. Eu perco a paciência. Eu perco a vontade. A ideia é disciplina. Como é que você ensina disciplina? Sendo disciplinado. Então seja. Faça. Que luta, não? Ei, não quero não. Não gostei. Gostei mais do primeiro. Mas tem. E ainda sobra uma palavrinha só para a gente encerrar. E a terceira palavrinha aqui é a palavrinha admoestação. E essa vocês daqui vão gostar bastante. Essa eu quase que não precisei escrever. Porque
Quando você souber, você vai falar, agora que o pastor vai pregar 2 horas. A palavra admoestação é uma palavra muito conhecida dos conselheiros bíblicos. O movimento de aconselhamento bíblico ficou conhecido pelo uso que Jay Adams fez dessa palavra. Você já sabe qual é. Que Jay Adams fez dessa palavra grega. Ele julgava que nenhuma palavra em inglês seria capaz de captar todas as nuances que aquela palavra grega carregava e resolveu, ao invés de traduzir, transliterar do grego para o inglês. Ele chamou, inclusive, o seu método de aconselhamento noutético, baseado nesta palavra que está aqui, a palavra noutétese, ou noutétesis. Acontece que nem todo mundo sabe o que a palavra noutético significa. E apesar de Adams levar 7 páginas para explicar todas as nuances do que significa o termo grego agora em inglês, o resumo é que noutetel ou noutétese significa admoestar, aconselhar, usando as palavras, apelando à mente. Aconselhar nouteticamente ou fazer noutétese é abordar verbalmente um pecado real usando a palavra de Deus para a sua solução. Noutétese não é treino. Noutétese é paga 20. É a correção. Não só física, mas de rota. É sentar com o filho. É conversar. Isso não vai acontecer nos momentos. Me parece que é uma sequência lógica. Primeiro treino, depois explicação. Primeiro paideia, depois noutétese. Até porque o termo que está aqui, né, noutétese, tem a palavra nous, que significa mente, que dá a ideia de que você tem que convencer por argumentação. Você não vai argumentar com uma criança pequena. Eu me lembro que eu errava muita mão na primeira filha. E eu só conhecia noutétese, então para mim era conversar e explicar. E eu me lembro dessa cena, eu estava fazendo isso já há muito tempo, mas naquele dia eu acordei que a Alana devia estar fazendo algum tipo de estripulia e eu dei um sermão mega complexo sobre como ela deveria se comportar de outra forma. E a minha esposa perguntou assim, você acha que ela entendeu o que você disse? Eu falei assim, eu acho que sim. E a minha esposa disse, eu não entendi o que você disse. Por que você acha que ela entendeu? E eu fiquei bravo, porque como assim? Ninguém neste carro
Pronto, voltamos à nossa programação normal. Lembra que eu falei que quando você não está fazendo nada ativo, tem alguém fazendo? Você sabe uma pessoa que nunca está cansado de explicar de modo errado as coisas para o seu filho? Satanás. Cansou? Ficou chato? Não quer fazer? Ele vai procurar e vai achar. E a parte mais triste, irmãos, é que muita gente sabe as coisas da vida sem terem aprendido dos pais. Aprenderam sobre relacionamentos com Dom Juan, aprenderam sobre sexo na pornografia, aprenderam sobre relacionamentos com um coach qualquer na internet, aprenderam sobre teologia, sobre os gurus religiosos de hoje em dia. Eles não estão aprendendo com os pais. Porque os pais estão cansados demais, chateados demais, ocupados demais, confortáveis demais para aconselhar nouteticamente. Portanto, explicar biblicamente o porquê do erro, chatíssimo. Porque você sabe que está na Bíblia, não sabe onde, vai ter que achar. Explicar o porquê do erro biblicamente, tanto quanto apontar o caminho para seu filho andar, são atribuições dos pais. Então, parem de me usar como ameaça. Se você não se comportar, eu vou mandar você conversar com o pastor. Não é que eu converso com vocês e vocês não gostam, que eu vou conversar com seus filhos e eles não vão gostar. Aliás, quando criança conversa comigo, eles gostam muito. Eu não faço com eles o que eu faço com vocês. Não adianta ameaçar, porque eu sou o mais legal. E vocês eu sou chato. Vocês entenderam a brincadeira? Não é com base na ameaça ou na manipulação, é com base no ensino. Leva tempo, é chato, é desgastante. Senta, acha na Bíblia o porquê do erro, aí a criança aproveita aquele momento para fazer outra pergunta, acha de novo, não acha, leva tempo, lê com ele, faz ele entender, explica, ora, corrige, espera parar de chorar, faz as pazes, leva de volta. Quando você volta, a visita já foi embora. Agora você quer pegar o seu menino e levar de novo de volta para o quarto. Olha o que você fez. Não. Olha o que você fez de bom. Há momentos como esses que serão inesquecíveis para os seus filhos. Quando eles no futuro disserem, aquele momento que o senhor sentou comigo fez toda a diferença, porque o senhor parou o que o senhor estava fazendo para me aconselhar, e você nem lembra quando isso foi, mas no coração dele ficou gravado. Aconselhar seus filhos nouteticamente é confrontá-los quando estiverem no erro. Não temer, aconselhar nouteticamente é não temer perdê-los ao repreendê-los. Reparem nisso. Porque se você temer repreender porque acha que vai perder, saiba que você já perdeu se não fizer. E isto inclui mais do que ser um bom exemplo. Requer palavras direcionadas ao coração. Um pai e uma mãe que não busquem conhecer a Bíblia ao ponto de poder fazê-lo, não está simplesmente deixando de cumprir uma obrigação, está entregando o seu filho a si mesmo. E não tardará que a vergonha seja a sua mais constante companheira. Porque o filho que não é educado se torna vergonha para a mãe e desgraça para o pai. Então você tem que fazer isso na tenra infância. 3 palavrinhas só. Será que você já aprendeu de cor? Criar, disciplinar e admoestar. Como é que a gente termina? Com música de adulto a gente não termina com tralalalá. Música de adulto a gente termina no Senhor. Essa é a conclusão. Do Senhor. Nosso mestre, o Senhor Jesus, tem uma tabela nutricional própria. Nosso mestre, Senhor Jesus, tem uma pedagogia própria.
nosso Mestre e Senhor Jesus, tem um aconselhamento próprio. O Redentor, eu não podia deixar de falar que o Redentor tem um aconselhamento redentivo. Não estamos livres para estabelecer as nossas próprias regras. Não podemos fazer da forma que acharmos melhor. Fazemos conforme Ele manda. Não existe autônomo na fé. Não somos leis para nós mesmos. Somos servos de um rei. Obedecemos às suas leis. Fazemos conforme Ele manda. Inclusive, eu vou daqui a pouco para essa mesa. Fazer conforme Ele mandou a gente fazer. Ele deu uma ordem. Ele saiu de casa, deixou os filhos mais velhos cuidando dos mais novos e disse: vai fazer até eu voltar. E nós estamos aqui como filhos, ou mais velhos ou mais novos, sempre somos mais novos do que alguém, mais velhos do que outrem, fazendo o que o Pai mandou, na expectativa de que um dia a chave rode, a porta se abra e seja o papai. Igual quando o seu filho faz quando você chega em casa. Tem que treinar para isso acontecer. Eu já falei, numa das minhas filhas isso foi automático. Eu tenho que treinar, eu quero, não vai acontecer, né? Mas eu tenho que treinar. Põe ela lá, é tudo gostoso, não é? Chegar em casa e ouvir, papai está na porta. Pois é a ansiedade de ver papai de volta. Você está ansioso para que Cristo volte? Você não vê a hora de ouvir as chaves rodando na porta, os sinais dos tempos acontecendo, e você diz: peraí, isso aqui não é uma tempestade qualquer, isso aqui não é uma movimentação política qualquer, Cristo está voltando. O Pai está rodando a chave, logo, logo ele abre a porta e eu vou vê-lo, e eu vou abraçá-lo, e acabou a espera, até que eu volte, disse o Senhor. Mas quando nós ignoramos os preceitos e ensinos do Senhor, nós não estamos criando os nossos filhos para Ele, mas para nós. E muitos pais têm programas próprios de ensinos para os seus filhos. Eles são intencionais, eles sabem muito bem o que querem que seus filhos sejam e até fazem uma boa ideia de como alcançar esse objetivo. O problema não é resolvido simplesmente ao determinar objetivos e estabelecer estratégias para alcançar esses objetivos. O problema é resolvido quando nós abraçamos os objetivos do Senhor para os seus filhos e fazemos conforme as estratégias que Ele mesmo ordenou nas Escrituras. Isso não é um convite, é uma ordem. É uma ordem clara. Não se trata de avaliar os métodos do Senhor e dizer: gostei, vou adotar. Não, mas confiar e seguir. Pare de lutar, portanto, contra a pedagogia celeste e faça conforme o Senhor indicou. O resultado pode não ser exatamente aquilo que você planejou para o seu filho. E sabe de uma coisa? Deus está ligando na mínima. O resultado será aquilo que Ele quiser para os seus filhos. Seus filhos são um projeto do Senhor. Participe desse projeto. Não queira ter um. Seu projeto não é melhor do que o de Deus. Faça conforme a disciplina do Senhor. Faça conforme a admoestação do Senhor e seus filhos se tornarão servos do Senhor. Faça conforme você quiser. E a pior coisa que pode te acontecer é que quando eles forem velhos, eles não vão se desviar dos caminhos que receberam de você. Faça conforme o Senhor e Ele te abençoará com a mesma bênção. E que bom é a gente poder ver o batismo na expectativa de ver a pública profissão de fé. Até lá, nutram com os nutrientes essenciais que o Senhor Jesus colocou em sua palavra. Amém.